entre elas a cautelar de separação de corpos. Afasta o cônjuge do lar. E naquele momento em que o cônjuge é afastado do lar, eu consigo o quê? Preservar a integridade física daquela mulher. Eu consigo assegurar, não é, que ela tem ali uma vida com um pouco mais de segurança. Veja então a importância das cautelares, a importância da cautelar de separação de corpos. Sempre no sentido, repito, de assegurar, de proteger. O CPC, tecnicamente, ele vai nos dizer o seguinte, que as cautelares elas podem ser preparatórias, que as cautelares poderão ser incidentais. Preparatórias ou incidentais. É isso que o CPC vai estabelecer. Preparatória é esta cautelar que nós acabamos de dizer, que eu promovo hoje uma ação cautelar e, num futuro, eu promovo a chamada ação principal. No futuro, eu promovo a chamada ação principal. Enquanto as cautelares incidentais são aquelas promovidas no curso de uma ação de conhecimento. No curso de uma ação de conhecimento. Já existe uma ação em andamento e eu vou promovê-la justamente perante aquele juízo. Então ela pode ser preparatória, ela pode ser incidental. Preparatória, incidental. Quando preparatória, então, esta cautelar exige a propositura desta ação principal. Bena, mas se esta ação principal não for promovida, o que acontece com a cautelar? Morre. Via de regra, ela morre. Morre por que ela morre? Porque se ela é acessória e o principal não existe, não tem sentido a sua continuidade. Né? Aquilo que é acessório vai depender daquilo que é principal. Do que é principal. O acessório acompanha o principal. Então veja que interessante. Veja que interessante. Eu tenho que promover a ação principal. Qual é o prazo para a propositura desta ação principal? Qual é o prazo? Muito bem. O prazo, 30 dias. O prazo estabelecido pela legislação, o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, 30 dias. Mas aí vem a outra pergunta. 30 dias a contar do quê, Mena? 30 dias a contar do quê? Preste atenção. 30 dias, esse prazo de 30 dias será contado a partir da efetivação da liminar. Da efetivação da liminar. Isto é, do dia que a liminar requerida dentro desta cautelar foi cumprida. Então, eu não promovo, eu não calculo esse prazo e não vou promover a ação principal a partir da distribuição da cautelar, não é a partir da citação, é a partir da efetivação da liminar. Imagina no caso da separação de corpos, que a cautelar foi promovida numa sexta-feira, mas que a liminar foi cumprida na quarta-feira. Que dia começa o prazo? Do dia que se efetivou a liminar. Mas existe uma outra situação. Esse prazo de 30 dias, ele poderá ser contado também, não é, a partir do indeferimento da liminar. A partir do indeferimento da liminar. Se o juiz indeferir o pedido liminar que é feito dentro da cautelar, aí eu tenho 30 dias a partir daí para promover a ação principal. 30 dias a partir daí para promover a ação principal. Não promovida a ação, tanto num caso quanto no outro, a cautelar será extinta. Extinta. Mas, olha que informação que eu vou passar agora, que é rica para você que está estudando, você que está na faculdade, na graduação, você que está se preparando para concurso público, você que está se preparando para o exame de ordem, para você que é leigo, mas está preocupado com isso, para você que é advogado. Olha a informação. Existe uma exceção nessa situação da ação principal, que é a medida cautelar de arresto. Esta cautelar de arresto, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade? A cautelar de arresto, geralmente, ela prepara uma ação de execução. Ela tem cabimento justamente naquela situação em que o devedor começa a alienar os seus bens, começa a vender tudo.
e o credor não vai ter como receber aquele valor. Então eu vou arrestar bens do devedor. Qual que é a particularidade? A ação principal na cautelar de arresto, ela poderá ser promovida 30 dias após, olha o que eu vou falar agora, 30 dias após o vencimento da obrigação. É isso mesmo, 30 dias após o vencimento da obrigação. Então, admita que você promoveu uma cautelar de arresto no mês de janeiro e o título vai vencer em março. A partir de março você tem 30 dias para promover a ação principal, que é a execução. Você viu que importante? Olha que rico que é isso. Não vai nos ajudar? Ok? Entendeu? Muito bem. O CPC ainda vai dizer o seguinte, que a cautelar, ela pode ser típica ou atípica. Típica ou atípica. E essa classificação é muito importante. Típica, gente, é aquela cautelar que tem previsão no Código. É aquela cautelar que está prevista no CPC. Ela está prevista no CPC. Você encontra no Código. Boa parte da doutrina vai dizer também que ela é nominada. Medida cautelar nominada. Nominada e típica é exatamente a mesma coisa. São sinônimos. Então, tem no Código. Arresto, sequestro, busca e apreensão. Tem no Código. Mas, veja bem. O objetivo não é assegurar direitos? É assegurar direitos. Como que o legislador poderia colocar dentro do Código todos os direitos passíveis de uma cautelar? Impossível. São tantos os direitos. E o direito ele não é estático, o direito está sempre em movimento. Então o legislador não poderia jamais limitar as cautelares e dizer o seguinte, olha, só poderão ser promovidas as cautelares previstas taxativamente no CPC. Não dá. Se eu quero assegurar direitos. Então o legislador foi esperto. Dessa vez o legislador acertou e criou as medidas cautelares atípicas, também conhecidas como medidas cautelares inominadas, atípicas ou inominadas. Criou exatamente isso, dizendo, olha, juiz, você pode receber qualquer cautelar, qualquer medida securatória, mesmo que não tenha previsão neste código, eu te dou o poder geral para isso. Te dou o poder para isso. Tá? Então, aí eu tenho as medidas cautelares atípicas ou inominadas. Exemplo, uma cautelar utilizada no cotidiano, você que está assistindo, você que está acompanhando comigo, já ouviu falar certamente, que é aquela medida cautelar de sustação de protesto. É aquela medida cautelar de sustação de protesto. Ela tem previsão no Código? Não tem. Mas ela existe? Claro. Eu vou evitar o protesto cambial. Então essa classificação é muito importante. Agora, como é que nós vamos falar em classificação? Sem falar rapidamente dos requisitos da cautelar. Lembre-se, cautelar, no contexto colocado aqui, tem natureza de ação. Cautelar tem natureza de ação. E esta ação cautelar, ela tem dois requisitos que você conhece. Fumus boni iuris e o periculum in mora. Fumus boni iuris e o periculum in mora. O fumus, fumaça do bom direito, significa o quê? Que o autor na cautelar, o requerente nesta ação cautelar, deverá demonstrar que o direito, de certa forma, não foi respeitado. Ele vai ter que demonstrar que o direito está ameaçado. Meu direito está ameaçado, eu me sinto ameaçado, porque a outra parte não cumpre o direito. Ou eu tenho o direito e existe o risco dele não ser exercido. Isso é fumaça do bom direito. A mulher vai dizer na separação de corpos, eu tenho o direito de ser bem tratada, ele não tem o direito de me agredir. Se ele agride, ele está o quê? Ameaçando esse direito. Eu tenho a fumaça do bom direito. E por outro lado, o periculum in mora.
e por outro lado o periculum in more.